buscando uma orientação, uma palavra amiga, né? E chega a tantos buscando essas orientações, muitas vezes por esse momento tão difícil que nós estamos passando no planeta Terra, como o Rio Grande do Sul, é uma prova muito grande, mas nunca deixe de ser um aprendizado, né? E nós devemos acatar assim como um aprendizado, não como um castigo, porque jamais nós conhecemos Deus que nos pode nos castigar, mas Ele nos ama, né? E Ele tem uma lei, que é a lei de causa e efeito. Nós não sabemos o que nós fizemos em vidas anteriores, nesta vida mesmo, através muitas vezes colher essa situação que é tão desagradável, que às vezes nós não sabemos responder o porquê que está acontecendo. Mas nós aqui, já com um pouquinho de conhecimento, como dizia o paizinho, uma semana de doutrina, a gente já tem um pouquinho de conhecimento e que nós procuramos sempre valorizar cada vez mais esse conhecimento. Então vamos pedir a Jesus que nos abençoe, nos ilumina, nos envolva de bênção, de paz, de luz, abrindo nossas mentes para mais um aprendizado que nosso irmão Deus vai trazer para nós. E para que Jesus nos abençoe, abençoe Ele também, dando Ele todo o amparo, todo o sustento, para que Ele possa passar para nós com tranquilidade, serenidade, tudo aquilo que Ele preparou para nós. Que a paz do Divino Amigo possa nos envolver todos, encarnados e desencarnados, e também aqueles que, por algum motivo, não chegaram nesta casa, eles também possam, desde já, receber o amparo divino, a misericórdia divina, que é o nosso desejo, a nossa inspiração para o bem, para o amor. Então agora nós vamos convidar o Tênio para fazer a palestra para nós. E que ele seja bem-vindo. Todos. Eu poderia até falar assim ao microfone, mas eu acho que vai prejudicar a gravação, né? Então vou continuar com o microfone mesmo. É com muita alegria que eu venho nessa casa nessa manhã. Como o irmão disse, eu sou daqui de Cambé, né? Já moro aqui desde 96 e não sou muito frequentador dessa casa, reconheço, né? Por caminhos aí que a vida vem nos colocando, né? Comecei meus estudos no nosso lar em Londrina e fui ficando, trabalhei lá até por volta da época da pandemia. Passou a pandemia, eu retornei no Oceano, porque o Oceano retornou antes, e fui ficando, trabalhando, e fiquei até hoje. Mas o fato é que eu venho fazendo as palestras a partir do ano passado, iniciei com as palestras e aí estou sendo agraciado com a bênção de estar visitando várias casas. Isso é muito bom, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, agradeço o convite da Ana, de toda a equipe, o pessoal que trabalha na casa, que é uma oportunidade muito grande. Eu gosto muito desse centro, eu sei da história, né, pelo menos um pouco da história desse centro, o paizinho, tive a honra de conhecê-lo, né, pessoalmente. Semana passada eu estive lá na Casa do Pão, na casinha do Pão, é como se fosse uma extensão dessa casa, né, o pessoal me contou a história, então já estive lá numa palestra no sábado, semana passada no domingo. Então, fico muito feliz de ver aqui alguns amigos, né? Muito obrigado por estarem aqui, amigo Murilo, sua mãe, Dona Maria ali, mãe do Ronaldo, muito amigo meu, família amiga. E eu gosto de lembrar, quando eu chego numa casa assim, que tem poucas pessoas presentes, né? Encarnadas, que o centro espírita, né? Recebe muitos desencarnados em todo o trabalho. Então, nós estamos aqui em muitos, podem ter certeza, e a palavra chega para aqueles que precisam. Então vamos aproveitar a palavra dessa manhã. Hoje o tema escolhido é uma passagem bíblica, eu tenho certeza que muitos aqui, se não todos, já conhecem, né? Que é a história da mulher que tocou as vestes de Jesus. Tocou, né, o seu manto, a sua túnica. Essa passagem está em Marcos, em Lucas e em Mateus. Essa passagem, eu vou contar um pouquinho a história para a gente relembrar. Naquele tempo,
havia uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia, um fluxo de sangue muito grande, e ela já houvera gastado todos os seus bens em busca da medicina local, da medicina para aquela época, né? Mas que não tinha conseguido surtir o efeito. E ela já estava assim numa fase bastante desesperada, vamos dizer assim, né? E ela então ficou sabendo que Jesus estaria passando por ali. Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo. Jairo era um líder de uma sinagoga, uma pessoa bastante influente naquele povo, naquele meio, né? E ele estava com sua filha muito doente, sua filha Talita, de 12 anos. E a sua filha então estava na cama, e o seu pai pediu então para Jesus que fosse até a sua casa para curar a sua filha. E Jesus então atendeu prontamente. Enquanto Jesus estava indo a caminho, né, a mulher, sabendo disso, já sabia, né, de todo o milagre que Jesus vinha fazendo, né, ela teve então a atitude de ir ao encontro do Mestre, de ir até Jesus. E foi o que ela fez. Então ela ficou assim à espreita, aguardando o Mestre passar. Mas quando Jesus estava passando, uma multidão o seguia. E aí ela não estava conseguindo se aproximar. E ela teve então a atitude de se ajoelhar, ela se agachou e foi rastejando entre as pessoas, né? Então ela foi ali se humilhando, sendo pisoteada. Enquanto ela estava se aproximando, algumas pessoas a reconheceram e não queriam deixar ela se aproximar. Porque imagina, ela naquele tempo, gente, quem tinha essa doença era considerada uma pessoa imunda. Então muitos acreditavam, né, se não todos, que se ela tocasse alguém, aquela pessoa também ficaria com aquela doença. Então imagina ela chegar perto de Jesus, jamais, né? Mas ela conseguiu, ela foi se arrastejando, foi ali de fininho até chegar nas costas de Jesus. E ela então estende seu braço e toca na orla, na túnica de Jesus, né? Lembrando que aquele povo também acreditava que nas bordas ali na orla, na túnica de Jesus, quem a tocasse seria curado. Mas nem todos conseguiam essa graça. Muitos o tocavam, mas nem todos recebiam essa graça, né? Naquele tempo Jesus usava muita túnica, né? Ele usava manto e túnica, mas mais túnica do que manto. E na borda assim tinha umas franjas e tinha um cordão azul, e esse cordão continha os mandamentos de Deus para serem lembrados. Então muitos acreditavam que ali era sagrado você tocar. Mas essa mulher, quando ela toca nas vestes de Jesus, imediatamente ela sente que dentro dela ela já acaba de receber a cura, a salvação. E Jesus, nesse momento, percebe que ele foi tocado de forma diferente, e ele para imediatamente, vira para a multidão e pergunta: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Seus discípulos então começam, né? Mas Senhor, vês que a multidão te aperta e pergunta quem me tocou? E ele novamente diz, né? Alguém me tocou. Quem me tocou? Pois sinto que de mim saiu o poder de cura. Então todos entendem o que tinha acabado de acontecer. A mulher permanecia ajoelhada ali então, e ela tem a coragem então de declarar: Senhor, eu lhe toquei. Eu toquei nas suas vestes. E ela começa então um processo de explicar o porquê, e começa a pedir desculpas, né? E ela ainda fala: mas eu toquei só nas suas vestes, eu não te tornei impuro. Jesus então agacha, olha nos olhos dessa mulher, levanta e diz a ela, né? Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse o teu mal. Jesus então, né, a levanta, diz a ela, fala: eu poderia ficar mais aqui com vocês, mas eu tenho outra pessoa aqui que também está unindo com a mesma fé que a sua. E continua a caminhar então até a casa de Jairo.
Chegando na casa de Jairo, né, ou próximo da casa de Jairo, algumas pessoas já vêm ao encontro e falam: não adianta mais, Jairo, a sua filha já morreu. Dá a notícia triste a ele. Ele então começa a chorar. O mestre olha para Jairo e diz: Jairo, não chore, a sua filha dorme, ela não está morta, vamos até a sua casa. O mestre então adentra a casa, a menina está deitada, coberta com um lençol. Ele começa a fazer uma oração com a imposição das mãos sobre a menina, e a menina passa alguns instantes e acorda e levanta. Todos então agradecem, ficam maravilhados, né, com o que tinha acabado de acontecer. O fato, meus amigos, é que essa tão pequena e bela história pode nos trazer grandes ensinamentos. Então nós vamos fazer algumas reflexões sobre essa história. Então, primeiro... Alô? Agora sim. Então, primeiro, vamos pensar o seguinte: Jesus, ele curava a todos sem distinção. Percebam que Jairo era uma pessoa bastante influente, uma pessoa de grandes posses naquela época, e Jesus atendeu um pedido dele, e também atendeu o pedido da mulher que estava padecendo há 12 anos. Então isso Jesus faz até hoje, né? Não importa quem o corre, né? O que importa é a fé que você está intuída, né? A fé que você está unida. Multidões sempre acompanharam o mestre. Muitos o faziam, por quê? Né? Por onde o mestre passava, existiam muitas pessoas que o acompanhavam, munidos sim também da fé, acreditavam, né, nos milagres que ele vinha fazendo, mas muitos o seguiam apenas para ver o show de milagres que ele vinha fazendo, né? Então era dado muita comida, né? Existia muito ali, muito mais coisas do que simplesmente só a fé, né? Que por si só já bastava, né? Que era o que muitos buscavam. Mas isso nos faz refletir: nós estamos seguindo o Mestre Jesus? Será que nós estamos seguindo da maneira correta o nosso Mestre? Nós estamos vivendo o cristianismo dentro de nós? Porque, se você considera um seguidor de Cristo, por que você o segue? Será que você, nos dias de hoje, se Jesus voltasse, né? Nós temos algumas religiões entre nossos irmãos que dizem que Jesus está voltando. Nós já pensamos um pouquinho diferente disso, né? Mas eles acreditam que Jesus ainda vai voltar encarnado novamente aqui. Se o Mestre voltasse, vamos imaginar, encarnado, vamos imaginar Jesus passeando aqui em Cambé, andando pelas nossas ruas, vindo aqui no centro fazer uma visita, fazer uma palestra. Olha que bênção. Como você iria seguir o Mestre? Será que nós iríamos apenas ouvir a palavra do Mestre e acabou a palestra, vamos embora para a nossa casa, posso voltar para a minha vida velha, continuar errando, continuar cometendo meus mesmos erros? Mas nós, como espíritas, nós não acreditamos que Jesus continua vivo, que nós continuamos a falar com Ele, que nós o seguimos, os seus mandamentos, ou pelo menos tentamos, né? E por que ainda hoje nós fazemos isso, né? A gente vem, assiste uma palestra, fazemos uma oração, fazemos as nossas doações, algumas vezes em dinheiro, outras vezes com o nosso tempo, que é o que mais importa, vamos dizer assim, né? Aos olhos de Deus. Mas passou aquele momento, nós voltamos ali a brigar com o nosso irmão, voltamos a causar a discórdia, a dizer as palavras erradas, a prejudicar tantas pessoas, a nos prejudicar, isso dentro da nossa própria família. Não é assim? Eu percebo que algumas empresas colocam, né, lá nos seus caminhões, seus carros de trabalho, colocam adesivos com o nome Jesus Cristo, né, às vezes no para-brisa. Mas
Quando a gente vai conhecer, às vezes, a história da empresa ou o dia a dia de como trabalha aquela empresa, nós percebemos que as suas atitudes não condiz com o que o mestre faria. Outras pessoas têm, às vezes, até o corpo tatuado com o nome do mestre, imagens, né? Mas, às vezes, nós somos pegos cometendo erros, e às vezes nós até utilizamos desse nome para nos engrandecer, para dizermos, né, que nós somos um seguidor do Cristo, uma pessoa cristã. Eu não estou dizendo, gente, que eu duvido da fé de alguém que faça isso. Talvez um de nós aqui até tenha uma tatuagem com o nome do mestre. Não é isso. Mas eu quero chamar a atenção para a responsabilidade de usarmos o nome do nosso mestre. Há 11 anos atrás, eu abri uma empresa, um comércio, e quando eu estava abrindo essa empresa, eu estava ainda para escolher o nome, né? Que nome eu iria colocar no meu negócio. E aí, conversando com um amigo, que inclusive ele é espírita, bastante conhecido no nosso meio, tenho certeza que ele já veio fazer palestra aqui, e ele é um advogado, uma pessoa que eu gosto muito, ele já tem os anos mais avançados do que eu, e eu fui então usar da sua experiência para tirar alguns conselhos sobre essa empresa que eu estaria abrindo. E conversando com ele, eu contei a história para ele, falei, olha, meu amigo, eu vou abrir uma empresa assim, assado, eu queria uma opinião sua e tal. E aí ele me disse, pois bem, eu acredito que você deva abrir, você vai ser muito feliz sim. E eu falei, então, eu estou pensando num nome, e eu queria aqui repartir com você esse nome, queria a sua opinião. Ele falou, pois não. Eu falei, olha, eu acho muito bonito, eu já vi algumas empresas com esse nome, de outros ramos, né, obviamente, e eu pretendo colocar o nome da minha empresa de Com Cristo. Então ele, imediatamente, ele abriu assim um sorriso, falou, muito bem, é um nome muito bonito, mas eu vou lhe fazer uma pergunta, ele me disse, você estará com Cristo o tempo todo? Você vai estar com Cristo o tempo todo, em todas as atitudes que você tomar na sua empresa, no seu trabalho? Quando ele me perguntou isso, gente, imediatamente eu senti a responsabilidade, o poder que tem o nome do Senhor, sabe? E eu já decidi, a partir daquele momento, eu não sabia que nome eu iria colocar, mas com certeza não ia mais ser esse nome Com Cristo. E aí nós conversamos, né, algumas coisas mais, mas eu nunca mais esqueci dessa passagem. Por isso eu estou repartindo com vocês aqui hoje. Mas vamos seguir adiante. Aquela mulher, ela tocou Jesus de forma diferente. Ela estava cheia de fé, não estava? Não foi um simples toque, pois muitos o tocavam, né, mas nem todos conseguiam. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela estava, naquele momento, ela estava com muita fé, ela acreditava, era a última esperança, o último recurso. Então, ela decidiu ir ao encontro do Mestre. Mas percebam que passou 12 anos que ela ficou sofrendo esse martírio. E por que somente após esses 12 anos ela conseguiu receber a cura? Será que nesses 12 anos ela não teve outras oportunidades de encontrar o Mestre? Talvez sim. Mas com o nosso conhecimento, vamos trazer para a nossa doutrina espírita aqui. Nós sabemos, gente, que quando nós estamos passando por um processo, né, alguma expiação, alguma prova, alguma dificuldade, alguma dor, seja ela física, seja ela moral, é uma grande oportunidade para nós olharmos para dentro de nós, para o nosso interior e fazermos a nossa reforma íntima. Quando você passa alguma dificuldade na sua vida, gente, você se torna mais frágil, você fica fragilizado, você fica mais humilde. Você começa a reconhecer que o teu dinheiro não faz toda a diferença na sua vida. Ele pode lhe ajudar sim, pode ajudar muitas pessoas, nós precisamos do recurso, mas ele não é tudo. E na hora que você mais precisa da sua saúde, você consegue ver. Nós temos aí vários casos, né? Pessoas que têm muito dinheiro, mas que não conseguem o tratamento,
não conseguem receber a cura. Igual essa mulher, que ela acabou com tudo que ela tinha, todos os recursos que ela tinha. Na história não conta se ela era uma mulher que tinha muitas posses ou não, mas ela acabou com tudo que ela tinha e não conseguiu a cura na medicina daquela época. Então, nesses 12 anos, gente, foi necessário para essa mulher reconhecer que realmente o Mestre Jesus era ungido de Deus, era o Filho de Deus. E quando ela reconhece nele que ele realmente era o Filho de Deus, ela então tem a atitude de ir ao encontro do Mestre. E assim ela o fez. Como você está tentando tocar o Mestre Jesus? Talvez você possa pensar, mas eu faço minhas orações, né? Eu já tentei tocar, não consegui a cura que eu tanto desejei. Às vezes passa pela nossa cabeça, não passa? Tem pessoas que a gente vê, né, e ora tanto, e vai na igreja, e vai no centro, e faz, né? E não são curadas às vezes. Mas de que maneira nós tentamos? Primeiro vamos pensar, de que maneira nós estamos tocando o Mestre? Será que quando você vem trabalhar aqui numa casa espírita, sem receber recompensas em espécie, quando você dá um atendimento fraterno, quando você faz uma visita, que eu sei que essa casa tem esse trabalho, né? Após palestra aqui, alguns vão fazer visitas em algumas casas. Eu tive uma oportunidade de fazer algumas dessas visitas aqui, junto com o Marquinhos, filho da dona Cida. Uma vez eu tive umas 2, 3 vezes aqui, e aí ele me convidou, eu fui até ele, eu junto dele, em algumas casas. E é um trabalho maravilhoso, gente. Nós aprendemos muito com isso. Será que nesse momento que você está lá visitando algum irmãozinho que está acamado, será que você não está tocando no manto de Jesus? Será que você não está tocando no coração de Jesus? Quando você faz, então, eu não consigo, eu não tenho esse tempo para fazer isso, eu trabalho muito, né? Mas eu ajudo com cesta básica, eu dou ali o recurso. Ou dentro da sua família, você tem algum parente que está precisando muito de você, precisa de uma simples conversa. Então nós temos várias maneiras de tocar o Mestre. A fé sem obra é morta, gente. Então nós temos que ir ao encontro do Mestre Jesus, mas não só através das nossas orações. Também é o momento que você conversa com o nosso Mestre, com o nosso irmão Jesus. Você diz a ele, né, tudo que você está sentindo, que você está precisando. Isso também. Mas não somente isso. Às vezes você não precisa dar uma palavra sequer, mas as suas atitudes. Nós temos muitos irmãos aí, eu tenho amigo que se diz ateu, mas é uma pessoa muito boa, uma pessoa que faz o bem, ajuda o próximo, tem paciência para ouvir. Lá no nosso lar, eu fiz um curso uma vez de atendimento fraterno, e aí uma senhorinha, que eu não vou recordar o nome dela, nossa professora, vamos dizer assim, uma pessoa bastante experiente, querida, no final do curso ela falou assim: olha gente, de tudo que eu instruí vocês, se vocês esquecerem de tudo, só não esqueça de um detalhe. O mais importante de tudo é saber ouvir. Você pode até não saber o que dizer para essa pessoa que está ali em busca de uma palavra, mas se você deixar ela falar, expor para fora tudo que ela está sentindo, ela já vai sair transformada. E é verdade, gente. Quando as pessoas procuram você no atendimento fraterno, você conversa. Isso não só no atendimento, isso você pode fazer com um amigo, sentado, às vezes numa conversa. Se você deixar a pessoa expor para fora, falar tudo que ela está com aquele sentimento ruim, aquela coisa que ela está sentindo, quando ela vai embora, às vezes acontece, passa uma semana, um tempinho mais, no centro acontece muito isso, a pessoa volta semana que vem e fala: nossa, meu filho, muito obrigado, você me ouviu semana passada, olha, eu fui tão abençoado, eu me senti muito melhor essa semana. As pessoas declaram isso, e isso é maravilhoso, porque isso, você precisa de algum recurso para fazer isso, que não seja
a sua presença física ali, você estar presente, né? Você não precisa de dinheiro, você não precisa de destaque social. Todos nós podemos fazer a caridade e tocar o Mestre Jesus através das nossas atitudes. Aquela mulher, gente, ela decidiu correr riscos. Ela foi muito corajosa. Pois olha só, veja que ela poderia, naquele momento, ter saído de fininho, né? Ela já tinha recebido a sua cura, ela poderia ter saído de fininho, porque ela também tinha muito medo. Aquele povo naquele tempo, eles apedrejavam uma mulher impura. Então, se as pessoas ali começassem a apontar o dedo para ela ali, ela poderia ser apedrejada, mas ela teve coragem, ela assumiu. E nós estamos assumindo diante de todos quem sustenta nossas vidas, quem às vezes te salva em momentos difíceis. Às vezes a pessoa está lá no leito do hospital, vai participar, às vezes ali passar por uma grande cirurgia, algum momento difícil, faz suas orações e recebe às vezes a cura física e sai dali e começa a falar muito do médico que fez, né? Não, porque o doutor tal, uma pessoa excepcional, esse cara ele já estudou nos Estados Unidos, isso, aquilo, e ele me curou. E esquece de pensar naquele momento que a pessoa teve de oração, não consegue ter a percepção de olhar com os olhos do mundo espiritual e perceber quem estava presente na sua cirurgia, né? Nós sabemos que não são todos que têm a mediunidade ostensiva, que conseguem, mas quem consegue, gente, há grandes relatos, né, e contam para nós o que acontece numa sala de cirurgia, num leito de hospital. Os nossos irmãos médicos, sim, nós não devemos tirar, né, quem estuda, nós não podemos tirar todo o mérito daquele doutor ali que estuda na medicina, que faz ali o seu trabalho, mas nós sabemos que nós temos também nossos médicos espirituais que estão ali às vezes dando a intuição certa, ajudando naquele movimento, não é? Olha, os médiuns, eles não fazem as psicografias com o movimento do lápis ali. Como que aquilo é feito? Através dos mentores, né? Intuindo para que escreva. Isso também não é possível na hora de fazer uma cirurgia, se o médico está fazendo ali um corte que tem que ser preciso. Será que eles também não são intuídos a fazer aquela precisão com tamanha destreza? E aí, quando a pessoa recebe então a cura, às vezes, muitas das vezes, né, a pessoa não fala: não, eu fui curado porque Jesus me curou, eu pedi, eu recebi a cura. Vamos a alguns pontos significantes, pessoal. Aquela mulher, ela foi em busca de uma cura física, né? Mas ela recebeu muito mais do que a sua cura física. Por isso essa história está presente até os dias de hoje. Então percebam que muitos de nós, às vezes, nós vamos em busca da nossa cura física, mas às vezes nós precisamos muito mais da nossa cura espiritual. E algumas pessoas não recebem a cura física, mas ela recebe sim a salvação, a cura da alma. Algumas pessoas recebem a cura física, passam algum tempo, voltam a ficar doentes novamente, não é assim? Talvez porque voltam a viver a sua vida velha, não reconhece que teve a cura que veio realmente do Senhor. Mas aqueles que não recebem a sua cura física, mas passam pelo processo com resignação, com fé, será que quando chegar o dia da sua partida, ela não vai ter recebido a cura no mundo espiritual? Vamos usar alguns exemplos aqui. Nosso querido Chico dispensa apresentação. Chico morreu, desencarnou, e ele foi curado das suas dores físicas enquanto ainda encarnado? Não, né? Chico tinha muitos problemas físicos, gente. Doenças físicas, ele enfrentou muitos problemas enquanto trabalhava. O seu olho esquerdo era praticamente cego, o que o atrapalhou muito.
Mas mesmo assim, né, ele fez tantas obras. Imagina se ele tivesse os 2 olhos, né? Mas era Chico, né, gente? Era Chico. Agora, Divaldo Franco conta que 3 dias depois do desencarne de Chico, ele pergunta para sua mentora, né, Joana de Ângeles, quem o recebeu no mundo espiritual. E aí ele começa, seria Allan Kardec que o recebeu, seria fulano, né? E Joana então diz a ele, não, os próprios discípulos, apóstolos de Jesus o receberam, um a um, Pedro, Tiago, eu cumprimentando, e no final, o próprio Mestre Jesus o abraça, nosso querido Chico. Então, essa história de Divaldo que conta, eu gosto muito dela, acredito muito que isso tenha acontecido, e fico muito feliz. Agora, vamos pensar, né? Será que o nosso irmão Chico não está totalmente recuperado no mundo espiritual? Trabalhando, nos ajudando tantas casas espíritas por aí e tantos outros lugares, né? Tenho certeza que ele não deve ajudar só a doutrina espírita, vamos dizer assim. Com certeza, né? Ele teve a sua cura da alma, a sua cura do espírito. Outro irmão querido aí, não sei se todos conhecem, Jerônimo, o gigante deitado. Quem aqui, acho que muita gente conhece, alguns talvez não. Ele já veio aqui em Cambé, gente. Não sei se tem alguém mais antigo aqui que lembra, que já pôde presenciar, mas ele já esteve aqui semana passada lá na Casa do Pão. O pessoal me contou que ele já esteve em Londrina, já esteve aqui. Jerônimo, ele era um grande orador, um grande trabalhador da Casa Espírita, fazia grandes palestras. Tenho certeza que se ele estivesse aqui hoje, a palestra dele ia ser muito melhor que a minha. Mas tem um detalhe, gente. Jerônimo só mexia do pescoço para cima. Ele vinha fazer palestra, então se ele estivesse aqui agora, ele estava deitado aqui numa maca, levantado assim, inclinado, né, com o microfone do lado, para ele estar dando a sua palestra. Uma pessoa de um humor extraordinário. Se vocês pesquisarem no YouTube, tem vídeos, tem a história dele. E já era pouco, né, o problema dele. Então ele tinha, obviamente, uma equipe, né, que o carregava. Eles viajavam numa Kombi, ele ia para todos os estados aí do Brasil todo, não sei até se ele não foi para fora do país. E o pessoal ajudava ele, carregava aquela coisa toda. Mas ele foi até o último instante da sua vida trabalhando fielmente ali, para a doutrina, levando a palavra para as pessoas. Ele tinha outros trabalhos que ele fazia também, outros eventos, angariava muitos fundos para as instituições. Por onde ele passava, ele era muito bem recebido, né? Mas e daí? Ele morreu, ele teve a cura física? Não. Mas ele cumpriu a sua missão. Ele teve o processo da dor, da expiação, ele passou resignado, e ele enfrentou tudo aquilo com bom humor. E olha que não era qualquer probleminha, né, gente? Não é fácil o que o homem passou. E nós aqui, né, reclamando que estamos com uma dorzinha de cabeça, mancando uma perna, não está enxergando direito um olho, tem que começar a usar um óculos um pouco mais forte. A gente começa a se até sentir pequeno, né, diante de um ser desse. Mas eu não quero dizer para vocês, gente, que então não adianta eu ir pedir, né, não adianta eu pedir então para o mestre a minha salvação, eu não vou ser curado. Não. Isso pode acontecer também, assim como aconteceu muitas das vezes. Então, meus irmãos, aquela mulher, ela já estava esgotada. Ela sofreu durante 12 anos com aquela condição. E ela já estava pensando, talvez até, em desistir da sua vida física, né? Mas ela, então, reconhece no Mestre verdadeiro, Messias. E ela tem a atitude de ir ao encontro dele. Eu trouxe aqui um livro que eu gostaria de ler um trechinho, que diz o seguinte. Esse livro, alguém me tocou, é de José Carlos de Luca. Talvez algum de vocês já leu. Quem não leu ainda, gente,
Esse livro é maravilhoso, inclusive são vários capítulos, é interessante para fazer o Evangelho no lar, é muito legal. Um livro que eu recomendo. E aí na passagem diz o seguinte: e o Mestre, sempre pronto a nos amparar, repete a mensagem de há 2000 anos atrás: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fiquemos atentos ao convite de Jesus: vinde a mim. Por isso, Chico Xavier afirmou que quando sofremos, Jesus não vem até nós, mas nos convida a irmos até Ele, para encontrarmos o alívio de nossas dores. Isso não significa que Jesus esteja distante de nós quando sofremos, mas que Ele espera uma atitude nossa de irmos à sua procura. Não apenas recebermos o bálsamo do alívio, como também para aprendermos com Ele a ser humildes e a ter um coração bondoso. Vinde a mim. Jesus é nosso irmão, Jesus é nosso amigo, gente. Nós, como espírita, nós não acreditamos e nós não trabalhamos aí no mediúnico, né, onde nós conversamos com nossos irmãos desencarnados, as psicografias. Por que não acreditar que o Mestre Jesus está vivo no mundo espiritual, governador do nosso planeta? E por que não acreditar que Ele nos ouve, que Ele atende ao nosso pedido, desde que você esteja realmente munido da fé? Quando Jesus fazia os seus milagres, o que Ele dizia quando Ele disse para essa mulher: a tua fé te salvou? É preciso você querer. Por que Jesus pergunta naquele momento para a mulher, né? Ou na multidão, aliás, quem me tocou? Será que ele não sabia realmente quem ele tinha tocado, com todo o poder que ele tinha? Sabia. Mas ele precisa ouvir da pessoa. Ele precisa do querer. Para você ser curado, você tem que ter o seu desejo, gente. Seu desejo. Assim como se você quer conquistar algo na sua vida, você tem que desejar, você também precisa desejar a sua cura. Mas lembremos, mais importante do que a cura física, gente, por mais que ela possa doer, é a cura da alma, é a cura do seu espírito. E para finalizar, meus irmãos, eu vou deixar uma mensagem aqui também de um livro, bem pequena mensagem, do livro Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes. E a mensagem diz o seguinte: não se entregue. Às vezes as dificuldades assumem proporções gigantescas, dando-lhe a impressão de que não adianta lutar. Mas mesmo assim, arregimente as suas forças e creia no seu poder interior. Utilizando, você tem a oportunidade de constatar o tanto de que é capaz e talvez descubra ser muito mais do que esperava ser. Não temos obstáculos, ainda que os problemas venham ampliados, multiplicados, concentrados. Acredite que nada são, pois você está com Deus. Ponha-se em ação. As dificuldades nada são quando você sabe o poder que tem. Meus irmãos, eu desejo do fundo do coração que vocês consigam tocar no coração do Mestre Jesus, não só na sua túnica, mas tocar o Mestre. E que Ele nos abençoe nessa manhã, abençoe nossas famílias. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. Obrigado a casa mais uma vez. Muito obrigado. Agradecer ao nosso irmão Pérez pela mensagem que ele trouxe para nós, né? Falando do Jerônimo, eu tive a oportunidade de participar numa palestra do Jerônimo, e é como ele falou mesmo, a gente se sente bem pequenininho, porque nós reclamamos de tanta coisa, né? E ele, a gente vê ele naquela cama, sem a cama dele é a vida dele, né? Era a vida dele, né? Então por isso que ele foi considerado o gigante deitado, né? E era um gigante mesmo, ele cantava, ele falava assim, tudo com bastante alegria, né? E coisas que nós muitas vezes nós vivemos com a cabeça baixa, reclamando de tudo, com todos os problemas, né? E ele parecia que não tinha problema, porque
Ele era um espírito muito evoluído, ele trouxe talvez aquele karma na vida dele, muitas vezes para ensinar nós, né? Muitas vezes nós falamos, por que ele sofre? Mas é para ensinar nós, né? Como Jesus também, né? Na cruz também, não devia nada, né? Ele tem que nos ensinar que nós temos que ter paciência, né? A fé, sobre o nosso irmão, para nós, né? E a fé que nos faz a caminhar, porque a gente sem fé a gente não é nada. Então, quando nós temos fé em Jesus, tudo vem se clareando cada vez mais para ter certeza. A gente já teve tantas provas sobre isso, né? E não só nós da doutrina, mas fora da doutrina, tem muita gente que tem fé e resolve tantos os problemas. Mas o problema maior é aquilo que Deus falou, é a cura do espírito. Muitas vezes nós queremos a cura do corpo, mas nós não queremos curar o espírito. Então, isso que é o mais importante para nós. Então, vamos convidar nossos irmãos para o passe e aqueles que ficarem aqui, que fiquem também vibrando, né, com a sua fé, para que vieram buscar, né, para dias melhores para nós. Com muita paz a todos. Muito obrigado. Aqui. Peço ao Pai sua graça, Senhor, para ajudar a todos nós, todas as pessoas, meu bom Deus, que estejam passando dificuldades, Senhor, que esteja no coração de cada uma delas. Peço, meu bom Deus, que nos ilumine. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja.
Música